Há 7 anos, Arapiraca pode fazer qualquer tipo de complexidade cardíaca, cirurgia do coração, porque o doutor Sérgio Francisco Santos Júnior implantou aqui na cidade esse serviço de alta complexidade. E ele foi reconhecido pelos médicos, pela classe médica de Alagoas e foi homenageado, né, também, claro, pelo Estado e por todos que fazem parte dos procedimentos cirúrgicos e cardíacos aqui em Arapiraca. O senhor recebeu essa homenagem, né, do Sindicato dos Médicos do Estado, sendo reconhecido pelo secretário de Saúde do Estado, o então Alexandre Aires, e também, claro, outros médicos, pacientes. Esse reconhecimento, esse trabalho que o senhor fez, essa implantação aqui na região que antes só tinha na capital Maceió. A importância disso para a medicina, né, para a cardiologia e também, claro, para os pacientes. Bom, Fábio, primeiro prazer estar falando com a audiência do SET, tá? É uma honra mais uma vez estar podendo falar de coisa boa. Queria começar destacando que, embora eu seja o rosto que mais aparece, essa homenagem e essa construção que completa 7 anos agora, ela é um trabalho de múltiplas mãos. E eu não saberia dizer quantas, não me arriscaria a dizer quantas mãos, porque são muitas, né? Quando a gente cria um serviço como esse, se a gente pensar de forma macro, envolve tanto hospital quanto gestor público, e nós passamos por vários gestores. Recentemente tivemos uma ajuda muito grande na saúde do estado de Alagoas por conta da atenção que essa pasta recebeu, né, e a gente fica muito grato. E falando de história, a importância, como você perguntou, é a gente ter a capacidade de mudar o destino de pessoas. Quando a gente antes tinha não só a sensação, mas a constatação de que adoecer do coração de doença grave aqui na região, e quando a gente fala em Arapiraca, a gente está falando de Arapiraca e mais 46 cidades, a gente constata, como eu falei, que antes o destino obrigatório era Maceió, ou quem não conseguia era piorar ou até morrer, né? Parece trágico, mas é um fato concreto. Quem vive aqui na região há mais tempo sabe como isso acontecia antes. O nosso serviço aqui, ele atende 95% das pessoas pelo SUS. Então, isso mostra que o tripé de funcionamento da saúde tem que estar de pé. Município, Estado e União, que é o governo federal. Então, eu gosto de falar que o tamanho da importância de um serviço como esse, que faz cateterismo, cirurgia cardíaca, etc., ele é tão grande quanto a responsabilidade de todos manterem ele funcionando e brigarem por ele. O serviço de cardiologia complexa é como se ele fosse um bolo bem bonito, numa base de vidro bem bonita, só que os pés são bem fininhos, frágeis e de madeira. E se um dos pezinhos tombar, pode não funcionar como deveria. Na hora que a gente tem isso na cabeça, que a assistência da cardiologia complexa pelo SUS é um bolo bonito, numa base de vidro, mas com pés muito frágeis, a gente tem que estar sempre atento a, quando for necessário, lutar para que um serviço como esse, que chegou a números expressivos, como você falou, né, nunca deixe de existir na região e sempre possa crescer. Porque se tem uma coisa que a gente vivencia no dia a dia, é o número de pessoas que adoecem do coração sempre aumenta. E para você ter uma ideia, em 7 anos são 500 cirurgias cardíacas e 7.000 cateterismo, ou seja, milhares de pessoas salvas, né, com uma nova vida. E essa base que o senhor falou, esse tripé, ainda se mantém com uma certa fragilidade. Esses números podem melhorar essa base estruturante para fortalecê-la, doutor? Eles precisam sempre melhorar, eu diria, né? Porque embora a gente saiba que o melhor é prevenir,
doença cardíaca, e quem está acompanhando, tendo a oportunidade de ver essa conversa aqui agora, já fica esse recado para você, né? Prevenir é sempre melhor, mas nem todo mundo vai conseguir evitar o aparecimento delas. A vida da gente hoje em dia, ela é como se levasse para um destino mais doente. A gente usa controle remoto, a gente usa vidro elétrico, a gente usa vaga de estacionamento próxima de onde a gente quer ir, a gente trabalha demais e tudo isso somado ao estresse do trabalho, às responsabilidades, aos hábitos ruins, ao fumo, à comida rápida, à falta de lazer, leva as pessoas a adoecerem do coração mais rapidamente do que adoeciam no passado. Por isso, não é difícil de prever que essas doenças cardíacas vão sempre continuar acontecendo. E a conta fecha no seguinte ponto: a maioria das pessoas precisa de SUS. A maioria das pessoas continua vivendo da forma que eu falei agora há pouco. Elas vão adoecer e vão precisar de assistência. Então é sempre bom ficar atento a esse ponto que eu falei. A estrutura do SUS é frágil, ela funciona muito bem na alta complexidade, mas ela é frágil. Precisa que sempre todos estejam sempre alerta para ajudar assim que surgir uma necessidade de dizer, opa, temos que gritar um pouquinho pela manutenção ou crescimento da assistência às pessoas, né? E é importante que a gente esteja falando sobre isso sempre. O senhor é de Maceió, viveu o período da adolescência em Penedo e hoje trabalha aqui em Arapiraca, né, e traz essa evolução para cá, né? O que levou o senhor a descentralizar esse serviço, que era centralizado em Maceió, na capital, a trazer para o interior, com foco em Arapiraca, claro, ajudando outras cidades da região metropolitana, do Sertão, enfim, e até de outros estados que poderão vir para cá, né, tratar do coração, fazer essa cirurgia muito delicada e o que é melhor, pelo SUS, né, de graça. E o que levou o senhor a fazer isso? Obrigado pela pergunta, porque ninguém nunca tinha perguntado isso. É, foi a constatação de que isso já estava passando dos limites através dos dados. Lá atrás, em 2013, né, pouco antes da gente começar aqui, eu fui procurado pelo município, né, pelo hospital, falando da necessidade de implantar um serviço aqui. Mas daí a ter uma vontade e ter uma necessidade, existe uma pequena distância. E eu fui buscar nos dados do DataSUS, que é a base de dados do governo federal para assistência à saúde no Brasil, e vi que Alagoas é dividida em duas macro-regiões de saúde. E essas duas macro-regiões têm duas capitais. A primeira macro-região engloba mais de 50 municípios e a capital dessa macro-região de saúde é Maceió. A segunda macro-região de saúde, a capital é Arapiraca, oficialmente, e ela drena pacientes de 46 cidades e 1 milhão de habitantes. Mais de 1 milhão de habitantes. Isso mostrava que o que estava acontecendo naquele momento nas filas para procedimentos cardiológicos em Maceió tinha em parte uma explicação. Então tinha pacientes naquele momento há 2 anos, há 1 ano, em fila esperando procedimentos complexos no coração. A explicação estava dada, né? Só existe na capital serviço complexo, então dá para tentar fazer essa empreitada, que é colocar um serviço de alta complexidade aqui. Aconteceu alguma resistência? No momento que a gente chegou aqui, E não. quem pensou em fazer, E vamos quem pensei em fazer, levar? não. Não houve resistência. Por quê? Porque o momento gritava. Se hoje, quando a gente se depara com pessoas que têm problemas cardíacos, a coisa já é tão é, é, com problemas cardíacos que precisam de tratamento e não tem, né? A coisa já é tão chocante, avalie isso naquele momento, 2014, 2013, quando a gente tinha uma realidade de que existia tratamento complexo do coração há 35 anos em Alagoas, mas só na capital. Então o momento gritava,
Não houve, pelo contrário, a sociedade de Arapiraca abraçou, os gestores abraçaram, a população abraçou e o trabalho começou de formiguinha de convencimento. Porque naquele momento a gente precisava trazer pessoas para trabalhar aqui. Porque o número de profissionais de Arapiraca já cumpria ali o que a sociedade precisava, mas como a gente ia colocar um serviço a mais, precisávamos de gente. Convencemos pessoas filhas de Arapiraca a voltar para cá, quando voltaram de suas residências fora do estado, né? E o argumento que eu dava era forte. Ó, eu sou daqui, eu fiz a minha formação toda fora. Eu saí do Brasil, eu morei em São Paulo, fiz a formação lá e eu estou aqui. Eu estou acreditando na região. Então dê um voto de confiança. E hoje eu agradeço a cada profissional que passou por aqui ou que veio e ficou aqui até hoje, ajudando essas pessoas. Tem muitos médicos que eu não vou falar o nome diretamente porque eu vou esquecer de algum, a memória não é o meu forte, mas que eu preciso mencionar esse agradecimento, porque acreditaram na região, mesmo os que passaram e foram, não voltaram para ficar, e principalmente os que até hoje vêm para cá, para ajudar a região. E esse trabalho tem um outro resultado, né, para a gente até concluir a nossa entrevista, que é um resultado fundamentado em bases legais e bases oficiais no DataSUS com relação ao índice de mortalidade, né, por doenças do coração, e Arapiraca está aí com um resultado muito positivo nesse sentido, doutor. Para a gente que trabalha aqui com isso, é um orgulho dizer que os dados revelam, mostram, né, do DataSUS, isso foi publicado já, que durante vários anos nós conseguimos manter a menor mortalidade em cirurgias de, por exemplo, revascularização do miocárdio, troca de válvula cardíaca, que são cirurgias grandes, que têm chance de mortalidade. E aqui, de fato, a gente conseguiu alcançar os menores índices do Estado entre todos os serviços que operam o SUS aqui em Alagoas, o que é um motivo de orgulho, mas não podemos sentar sobre isso como uma vitória definitiva. A gente tem que estar sempre atento a manter o SUS forte, manter o tripé que mantém o SUS forte, que é o governo federal, o governo do estado e município fortes na assistência ao SUS aqui na região, para que esses números não piorem. Porque na hora que piora, quem sofre é o paciente, é a família, e a gente sabe como isso é ruim para quem já passou por isso, né? Maravilha. E suas considerações finais em relação a essa homenagem, a esse trabalho que o senhor bem falou, né? O senhor está à frente, mas existe uma camada muito importante de médicos, enfermeiros, pacientes, inclusive, e tantos outros assistentes que, de ponta em ponta, cada um em seu trabalho e na sua importância, contribuíram e ainda permanecem contribuindo para que Arapiraca tenha de fato esse serviço de alta complexidade e que seja cada vez mais fortalecido por todos vocês. Bom, a mensagem é de agradecimento, tá? Porque cobrança do próprio sistema e das demandas que chegam, elas são diárias, né? Reconhecimentos, eles são esporádicos e quando eles acontecem, a gente precisa utilizá-los para chamar a atenção para a importância do que está acontecendo, do fato. Então, a minha mensagem final é simplesmente de agradecimento a vocês da imprensa, né, à sociedade da região, aos gestores públicos que entendem a necessidade disso sempre crescer e com isso a gente fica com a missão renovada. A missão renovada é essa, junto com quem apoia os serviços do SUS aqui no estado, continuar fazendo com que isso não diminua e as pessoas não padeçam por falta de assistência. E a gente conta com todo mundo que está assistindo aí, sempre que for chamado à responsabilidade, a lutar pelo SUS, que venha com a gente.